Bem, a gente segue agora para o Rio de Janeiro para trazer as informações sobre o escândalo do transplante de órgãos de doadores com HIV. A Justiça do Rio de Janeiro aceita a denúncia do Ministério Público contra 6 envolvidos nesse escândalo. Eles vão responder por associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. Para o Ministério Público, esse grupo agiu apenas por dinheiro e tinha, sim, plena ciência de que qualquer doença em um organismo já fragilizado seria devastadora. A gente tem mais informações chegando agora com a Gabriela Morgado, falando ao vivo direto do Rio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carla. A vocês no estúdio, também a todos os nossos ouvintes. Olha, eu estou nesse momento no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em frente à casa do Matheus Vieira, que é um dos sócios do laboratório PCS Saleme, porque deve ser cumprido ainda hoje um mandado de prisão contra ele. Esse mandado foi determinado, a prisão preventiva dele, determinada na noite de ontem, então ainda hoje ela deve ser cumprida. Os agentes da Polícia Civil do Rio estão apenas esperando que esse mandado seja expedido e colocado no Banco Nacional de Mandados, o que pode demorar um pouco, porque essa decisão da juíza Aline Peçanha saiu somente no fim da noite de ontem, por volta das 10 horas, então é um processo que ainda demora um pouco, mas ainda hoje deve ser cumprido esse mandado. Nessa decisão da juíza Aline Peçanha, ela fala que Matheus Vieira, segundo as investigações, segundo relatos de outros funcionários, teria descartado provas de irregularidades que aconteciam no laboratório PCS. Ele, inclusive, tinha outra empresa aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele teria escondido essas provas nessa outra empresa. Então, a juíza diz, que além de todas essas questões das irregularidades no laboratório, como não ligar para a saúde dos pacientes, porque qualquer outra doença poderia fragilizar muito o corpo dessas pessoas com órgãos transplantados, e que os acusados também só pensaram no dinheiro, esse sócio desse laboratório, Matheus Vieira, ele também poderia descartar outras provas ao longo da decisão aí da justiça, então por isso que a juíza optou pela prisão preventiva dele, assim como converter as prisões de outros réus. Ela também tornou réis outras 5 pessoas que já estavam presas temporariamente, que agora vão ter as prisões convertidas. Uma dessas pessoas é o pai do Matheus, o Walter Vieira, que é justamente o sócio proprietário do laboratório. Os dois são familiares também do deputado federal doutor Luizinho, que foi secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, mas nega qualquer ligação com irregularidades em todo esse caso que foi revelado aqui pela Band News FM. Outra ré é Adriana Vargas, ela era coordenadora do laboratório. Segundo depoimentos de próprios funcionários do laboratório, ela teria diminuído a frequência com que eram feitos testes de controle de qualidade dos exames realizados no laboratório. Então, esse controle que deveria ser feito, ou era feito anteriormente ali diariamente, passou a ser feito semanalmente, e isso pode ter, então, influenciado nos resultados falso-negativo para HIV que a gente viu nesses órgãos transplantados. O advogado dela conversou com a nossa equipe e repudiou a denúncia ao Leonardo Mazzutti. A defesa de Adriana Vargas repudia toda e qualquer tentativa de atribuir a ela a autoria de ordens no sentido de reduzir a periodicidade da calibragem dos equipamentos. Que a Adriana não participou de nenhum ato relativo à contratação do laboratório perante a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, a gente lembra que 6 pacientes que tiveram órgãos transplantados acabaram sendo infectados com HIV depois desses resultados falsos negativos feitos pelo laboratório PCS Saleme. O laboratório, a gente procurou após essa decisão da justiça, e eles repudiaram também o mandado de prisão contra Matheus Vieira, dizendo que ele estava colaborando com as investigações e não seria necessária essa prisão. A gente segue acompanhando. Por enquanto, não há movimentação de polícia aqui perto da casa do Matheus Vieira, justamente porque o mandado ainda não foi colocado no Banco Nacional, mas a gente continua por aqui, porque a previsão é que ele seja cumprido ainda hoje, pessoal. Só falta isso, digamos, essa parte burocrática, para que então resulte nessa prisão, pelo menos é essa expectativa. Agora, Gabi, vamos colocar aqui as coisas no seu devido lugar, porque é importante que a gente fale sobre todas as relações familiares, inclusive, que há entre as pessoas integrantes desse laboratório, do PCS Saleme, e o deputado federal doutor Luizinho, que foi secretário de saúde no Rio de Janeiro. Matheus Vieira, por exemplo, sócio do laboratório,
é primo, né, do deputado Dr. Luizinho. Walter Vieira é o quê? Tio? Vamos falar dessas pessoas e das relações delas com o Dr. Luizinho? Genealógica, né, do deputado. Exato. É isso mesmo. O Walter Vieira, ele é o dono do laboratório, sócio proprietário. E o filho dele é o Matheus Vieira, esse que ainda não foi preso. Então, os dois são ali sócios do laboratório. E os dois são os familiares do deputado federal Dr. Luizinho. Matheus é primo do deputado e o Walter é tio desse deputado. E claro que ao longo das últimas semanas, ele também foi muito questionado sobre todo esse caso, né? O deputado federal Dr. Luizinho, até porque ele foi secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, e esse laboratório tinha um contrato com a Fundação Saúde, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Mas em todos os momentos ele negou, mesmo sendo familiar de Matheus e também de Walter, disse que não tem nenhuma relação com qualquer irregularidade, que o caso tem que ser apurado pelas autoridades, mas que em nenhum momento houve influência dele, inclusive, na escolha desse laboratório para esse contrato com o governo do Rio. O Pablo Fernandes entrou aqui no estúdio para lembrar algo também importante, né, Gabi? A diretora da Fundação Saúde é irmã do Dr. Luizinho. Tem isso também, né? Que é responsável pelos contratos, né? Exato, por essas né? licitações. Também, pois é, são várias relações familiares, né? Todos ali se conhecem, têm esse parentesco com o doutor Luizinho, mas todos negam essas irregularidades. E falando na Fundação Saúde também, importante dizer, né, que a exoneração da diretoria da Fundação Saúde foi oficializada no dia de ontem, foi publicada no Diário Oficial aqui do Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro, e foi depois de um pedido de renúncia mesmo, né? Porque o caso foi revelado há cerca já de 2 semanas pela Band News FM, a diretoria acabou, então, pedindo, né, para sair desse cargo, e então agora a gente tem uma nova diretoria da Fundação Saúde, o servidor de carreira do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias, inclusive agora é o novo diretor desse órgão, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado, e aí a gente traz também, por exemplo, a participação do governador Cláudio Castro, que disse que ele só soube de tudo que aconteceu pouco tempo antes da notícia ser revelada aqui pela Band News FM, e diz que assim que ele soube, ele já começou uma apuração mais profunda em relação a esse caso e também suspendeu o contrato do laboratório PCS Salem com o governo do Estado.